Olá! Mais uma nova manhã se inicia e eu digo para você: bom dia! Aqui quem vos fala é a pastora Domênica Oliveira com mais uma nova manhã para você. E aí, como é que você levantou hoje? Como você está nesta manhã? Já separou seus 3 pedidos, seus 3 motivos de agradecimento a Deus? Se você já separou, agradeça e agradeça. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você nesta manhã, falando um pouquinho do pecado, né? Que muitas das vezes, hoje em dia, o pecado hoje está atrapalhando a nossa vida, a nossa caminhada. Às vezes, mesmo sem sentir, né, nós acabamos pecando. A gente sempre peca, às vezes sem sentir a gente peca, né? Com um pensamento, com uma palavra, e aí a gente acaba pecando. Mas nada nos impede de a gente nos corrigir, né? Então hoje eu quero falar com você sobre o pecado, que é a história do pecado, né? A palavra pecado é vista em muitos círculos como uma criação religiosa para impor a culpa. O ser humano comete falhas, equívoco ou erro, pensam muito. No entanto, a palavra descreve muito bem a condição humana, que é essencialmente pecaminosa. O pecado faz parte da condição humana. O poeta Davi escreveu: sei que sou pecador desde que nasci. Ele colocou lá no livro de Salmos 51:3. Foi quando ele foi pedir perdão ao Senhor dos pecados dele, né? O apóstolo Paulo também nos diz, lá em Romanos 23, que todos somos pecadores. De uma forma misteriosa, o pecado de Adão é chamado de pecado original, né? Que afetou completamente a espécie humana. Por isso o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Aí se nós formos buscar lá no livro de Jeremias 17:19, nós vamos encontrar. Somos pecadores, mas podemos ser perdoados. O ser humano, lamentavelmente, não consegue não pecar. Mas, felizmente, é de natureza divina perdoar. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Se a consequência do pecado é a morte, a oferta gratuita de Deus é a vida, sempre disponível ao ser humano, de quem se requer que admita o seu pecado e peça perdão. Ao mesmo tempo em que nos revela a nossa condição, o pecado abre uma avenida para que Deus nos mostre a beleza do seu amor para conosco. O profeta Miqueias disse: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu tens prazer em mostrar o amor. Miqueias 7:18. O pecado nos mostra o que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu como se fosse um pecador para absolver o nosso pecado, para que fôssemos perdoados. Lá em 2 Coríntios 5:21 já nos fala. Devemos lidar com o pecado de modo sério, nunca banal. Não adianta negar o pecado, nem o explicar, nem abafar com a insensibilidade, nem entorpecer com o remédio. O pecado é essencialmente orgulhoso e pode nos empurrar a resistir ao livramento que Deus nos oferece. Lá em 2 Tessalonicenses
2, do versículo 2 ao 4, nós podemos ver isso também. Devemos, portanto, assumir a realidade do pecado, mesmo que não sabemos como ele penetra em nossos corações. Ele é uma séria ameaça ao ser humano. Quando pecamos, devemos confessar como fez Davi. Pequei gravemente o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Isso aqui é quando Davi fala lá em 1 Crônicas 21, 8, quando ele pede perdão a Deus sobre o seu pecado. Essa compreensão nos livra da notícia ruim. Somos pecadores e nos leva para a boa notícia. Podemos ser livres. Assim é o pecado. É trágico. A graça de Deus é maravilhosa. Como nos diz lá em Romanos 3, 23, 24, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3, versículo 23, 24. Só o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós não temos que pedir perdão ao homem sobre os nossos pecados, mas somente a Deus. Hoje, nesta manhã, eu não sei em qual parte você está pecando na sua vida, mas eu sei que Deus está pronto para perdoar os seus pecados. Então, abra seu coração para Deus nesta manhã. Peça perdão a Ele pelos seus pecados, pelos seus erros. Porque Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. O pecado não. O inimigo não. Ele nos chama pelo nosso pecado. Deus, Ele está ali pronto para te chamar pelo seu nome nesta manhã. Mas o inimigo não. Ele quer que você continue no pecado. Ele quer que você continue errando. Que você continue no lamaçal. Mas Deus, Ele está pronto para te tirar desse lamaçal, do seu erro. Basta você abrir seu coração para Ele. Assim como fez Davi quando pecou. Davi, ele reconheceu o seu erro. E ele foi lá pedir perdão ao Senhor. E o Senhor, mediante a tudo que ele fez, não quis saber qual foi a intensidade, não se importou com a intensidade do pecado de Davi. O Senhor o perdoou, porque ele reconheceu que Davi estava realmente arrependido. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós abrimos a nossa boca para Ele e falamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Porque Ele vê que nós estamos realmente arrependidos. Então abra seu coração para Deus nessa manhã. Peça perdão a Ele pelos seus erros, pelos seus pecados. Não deixe que nada te atrapalhe a sua caminhada, a sua vida com Cristo. Não deixe que nada te afaste do Senhor. Quando Adão pecou, o Senhor não estava preocupado com o pecado de Adão. O Senhor não queria que Adão perdesse a comunhão com Ele. E o Senhor chamava: Adão, Adão, onde tu estás? Adão, Adão, onde tu estás? E Adão estava escondido porque ele estava com vergonha de aparecer para Deus, porque ele sabia que ele tinha errado. O Senhor, ele já sabia que Adão tinha errado. E ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele só queria que Adão se arrependesse dos seus pecados. E eu digo para você nesta manhã: abra seu coração para Deus. Peça perdão a Ele sobre os seus erros, sobre os seus pecados. Vou deixar uma frase aqui para você nesta manhã. Sua maior limitação é a maior oportunidade para Deus agir na sua vida. Então aquilo que você se acha fraco, que você não consegue largar, não deixa, não consegue eliminar da sua vida,
Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te renove nesta manhã, te dando muita força, abençoando o seu dia e te fortalecendo cada dia mais na presença dele. Não se afaste de Deus por nada. Não deixe nenhum pecado, nenhum motivo te afastar de Deus. Se Ele permitir, amanhã eu volto com mais uma nova manhã. E te dando o quê? Um bom